Heartling Tales, Episódio 1. O Vale de Glófen, o guardião das coisas silenciosas. Quando a noite alcançou o vale, Glófen já estava em silêncio. O Vale de Glófen não mergulhou na escuridão de uma só vez. Primeiro, ele suavizou. As cores desapareceram lentamente, como se o dia tivesse se cansado e desejasse descansar. Ao longo do riacho, as lanternas despertaram uma a uma, não com brilho intenso, mas com uma luz paciente, uma luz que não buscava atenção, apenas existir. A névoa deslizava baixa entre as pedras, acomodando-se onde passos haviam passado antes e espalhando-se pelos lugares por onde já não passavam mais. Dizia-se que o vale sempre fora assim. Mesmo antes de as terras receberem nomes, dizia-se que Glófen já sabia como ser silencioso. E dentro desse silêncio havia um homem. Seu nome era Eldran. Embora poucos se lembrassem da última vez em que o haviam chamado assim, a maioria o conhecia apenas como o guardião das coisas silenciosas. Ninguém sabia quando ele havia surgido pela primeira vez no vale. Alguns acreditavam que ele vinha das colinas baixas além do rio. Outros pensavam que ele sempre estivera ali, aguardando calmamente que o mundo desacelerasse o suficiente para percebê-lo. Eldran carregava muito pouco. Alguns até diziam que jamais o haviam visto chegar com qualquer coisa. Ainda assim, pequenos objetos, de algum modo, reuniam-se ao seu redor. Um botão perdido, sob um degrau de madeira, podia mais tarde aparecer no parapeito de uma janela perto de onde ele estivera sentado. Um fragmento de um mapa antigo, amassado, desbotado e já sem utilidade, podia ser encontrado delicadamente pressionado entre as páginas de um livro que ninguém mais usava. Eldran não recolhia essas coisas como um colecionador. Não havia posse, nem ordem. Elas simplesmente permaneciam perto dele por um tempo, como se também tivessem escolhido o silêncio. Ele caminhava lentamente pelo vale, não por causa da idade, nem do cansaço. Ele simplesmente nunca precisara ter pressa. Aqueles que passavam por ele não o percebiam de imediato. Mais tarde, lembravam-se do som de seus passos, suaves sobre a pedra, medidos em harmonia com a noite. Ele não permanecia muito tempo em um só lugar, mas certos cantos de Glófen pareciam se lembrar dele. O moinho abandonado junto à água, o quarto fechado acima de uma antiga estalagem, o banco sob uma lanterna que tremulava um pouco mais do que as outras. Onde quer que ele parasse, o ar se tornava mais calmo, como se algo inacabado finalmente tivesse sido autorizado a descansar. Eldran raramente falava. Quando falava, suas palavras eram breves, palavras que não insistiam em permanecer. Ainda assim, mesmo no silêncio, sua presença era sentida. Não de forma intensa e nunca apressada, apenas o suficiente para suavizar as bordas da noite. Alguns diziam que ele protegia coisas esquecidas. Outros acreditavam que ele apenas percebia aquilo que o mundo já não notava. Eldran nunca explicou. E o vale, Glófen, satisfeito em sua sabedoria silenciosa, nunca perguntou. Enquanto a luz das lanternas se refletia no riacho, enquanto a névoa descia ainda mais ao longo do caminho,
o vale de Glófen repousava mais uma vez. E em algum ponto dentro dele, junto à água, ou sob um teto que ninguém mais reivindicava, o guardião das coisas silenciosas estava ali, não esperando, não partindo, apenas sendo. Episódio 2. O que o vale recorda. O vale de Glófen recordava, mas recordar ali não era como recordar em outros lugares. As memórias do vale não eram nítidas, não tinham nomes nem rostos. Permaneciam mais como uma sensação, um calor que surgia por um instante e então se retirava em silêncio. Eldran sabia disso. Enquanto caminhava pelo vale, sentia que alguns lugares eram mais pesados do que outros, como se o tempo tivesse permanecido ali por um pouco mais. Quando ele parava ao lado de uma pedra, ainda era possível sentir a presença de alguém que um dia se sentara ali. Quem eram, ninguém sabia. O que disseram, o que pensaram, também era desconhecido. Ainda assim, o fato de terem estado ali deixara uma marca suave na pedra. Eldran não tocava esses vestígios, não os chamava nem os despertava. Ele simplesmente passava, sem pressa. Na maioria das vezes, isso era suficiente. Algumas memórias, porém, reuniam-se em torno das lanternas. Sob as luzes ao longo do riacho, momentos esquecidos ardiam de forma mais tranquila. Eles não se tornavam mais brilhantes. Ao contrário, pareciam se dissolver dentro da luz. O início de um riso, uma frase interrompida, um caminho ao qual nunca se voltou. Nada disso retornava, mas o peso dessas lembranças se tornava menor. Eldran percebia isso, porque nesses instantes o vale parecia respirar mais profundamente. Aqueles que atravessavam Glófen nem sempre compreendiam o motivo. Depois de caminhar por algum tempo, sentiam que algo que carregavam havia muito tempo já não pesava tanto. Não sabiam o que havia mudado. Muitas vezes nem sequer percebiam Eldran. Ainda assim, ao partirem, Glófen os enviava adiante um pouco mais leves do que antes. Eldran não guardava memórias, não as colocava em lugar algum, nem lhes dava nomes. As memórias nunca se perdem de verdade. Elas apenas às vezes tornam-se altas demais. A tarefa de Eldran não era silenciá-las, mas suavizá-las. Era possível lembrar sem dor. Glófen sabia disso. Eldran também. À medida que a noite se aprofundava, o vale retornava ao seu próprio ritmo. A névoa descia ainda mais. As lanternas continuavam a arder com uma luz constante, e as memórias, como deveriam, espalhavam-se suavemente pelo vale. Eldran caminhou por mais algum tempo e, então, encontrou repouso em algum lugar, pois há coisas que, para serem lembradas, não exigem movimento, apenas silêncio. Episódio 3. Memórias silenciosas. Nem toda memória no vale de Glófen se revelava. Algumas chegavam sem imagem, sem som, sem palavra alguma. Elas simplesmente estavam ali, não como um vazio, mas como uma presença, plena, ainda que indefinida. Aqueles que atravessavam o vale às vezes sentiam algo dentro de si, sem motivo claro, e depois não conseguiam compreender o que era. Não era esquecimento. Era uma proximidade que não podia ser lembrada.
Eldran percebia esse tipo de memória. Elas se reuniam nos lugares mais silenciosos do vale, não sob as lanternas, nem perto do som da água, mas nas curvas do caminho onde ninguém olhava. Quando repousavam ali, o próprio tempo parecia se recolher. Nesses momentos, Eldran não diminuía o passo. Ele apenas deixava que seus passos, já suaves, permanecessem como eram, pois essas memórias não desejavam ser chamadas. Às vezes, um viajante parava em Glófen, envolto por uma sensação leve em seu interior. Não tristeza, não alegria, apenas a calma de saber que algo existia. O viajante não a levaria consigo, não lhe daria um nome, e Eldran não acompanharia aquele instante. Memórias silenciosas não buscavam testemunhas. Sua força estava em permanecer despercebidas. Aqueles que viviam no vale não sabiam explicar por que certas noites pareciam mais profundas. Nessas noites o vento se movia com mais delicadeza e a névoa descia mais cedo. Ninguém diria que algo havia mudado. Ainda assim, todos sentiam que algo estava em seu devido lugar. Eldran conhecia essas noites, pois era nelas que as memórias silenciosas se revelavam com mais clareza. Essas memórias não eram um chamado do passado, nem um sinal do futuro. Eram simplesmente coisas não esquecidas, mas que não precisavam ser lembradas. Eldran não as guardava, não as carregava consigo. Ele apenas garantia que não fossem perturbadas, pois algumas coisas existem de forma mais verdadeira quando permanecem quietas. À medida que a noite se aprofundava, Glófen retornava mais uma vez ao seu ritmo. As lanternas ardiam com a mesma luz, os caminhos se estendiam como sempre haviam feito, e ainda assim, dentro do vale, permaneciam vestígios cujos nomes ninguém conhecia. Eldran seguia caminhando, sabendo disso. As memórias silenciosas não o seguiam. Não precisavam. Glófen sabia como guardá-las dentro do seu próprio silêncio. Hearthling Tales, Episódio 4. Memórias que pertencem a outros. No vale de Glófen, alguns sentimentos não pertenciam àquele que os carregava. Aqueles que atravessavam o vale por vezes paravam, tocados por uma saudade cuja origem desconheciam ou sentiam uma ternura direcionada a alguém que não sabiam nomear. Esses sentimentos surgiam por um momento e, então, se desfaziam com suavidade. Ninguém os reclamava como seus, pois esses sentimentos não desejavam tanto ser lembrados, mas compartilhados. Eldran compreendia isso. Enquanto caminhava pelo vale, percebia que alguns passos eram mais pesados do que outros, como se alguém estivesse carregando mais do que o próprio peso. Nesses momentos, Eldran não intervinha, pois essas memórias não precisavam pertencer a uma única alma. Elas pertenciam ao próprio vale. Às vezes, uma criança sentia uma profunda proximidade com alguém que jamais conhecera. Às vezes, um viajante encontrava paz, como se estivesse retornando a um lar que não conseguia reconhecer. A origem desses sentimentos nunca era questionada, e Eldran também não perguntava, pois em Glófen algumas emoções curavam sem que ninguém soubesse a quem pertenciam. Aqueles que viviam no vale percebiam que, após tais momentos,
sentiam-se menos sozinhos. Não sabiam explicar o motivo. Ainda assim, tinham a sensação de que, em algum lugar, haviam tocado os vestígios de outras vidas. Eldran sabia disso, pois memórias que pertencem a outros, muitas vezes, confortam uma pessoa mais do que a própria história jamais conseguiria. Quando a noite caiu, as lanternas voltaram a arder com sua luz constante. A névoa movia-se lentamente ao longo do riacho. E dentro do vale, certos sentimentos permaneciam sem nome. Eldran continuou a caminhar, pois essas memórias não existiam para ser carregadas, mas para ser compartilhadas. Episódio 5. Escolher não lembrar. No Vale de Glófen, algumas pessoas não esqueciam coisa alguma. Elas simplesmente escolhiam não carregá-la mais. Não era uma perda, nem era, de fato, uma rendição. Era mais como pousar com delicadeza algo que havia sido segurado por muito, muito tempo. Eldran reconhecia esses momentos. Enquanto caminhava pelo vale, sentia que certos passos de repente se tornavam mais leves, como se um peso invisível tivesse se afrouxado em silêncio. Eldran não acompanhava esses instantes. Ele não os interrompia, nem os apressava, pois essa escolha pertencia apenas àquele que a fazia. Às vezes, um viajante percebia que um pensamento que antes doía já não causava dor. Não sabia exatamente o que havia mudado. Apenas sentia que respirar ao lado daquele pensamento havia se tornado mais fácil. Eldran sabia disso, pois escolher não lembrar não era o mesmo que esquecer. Aqueles que viviam no vale não sabiam explicar por que noites assim pareciam mais calmas. O vento se movia com mais suavidade. A névoa descia de forma mais gentil. Ninguém dizia que algo havia terminado. Ainda assim, todos sentiam que algo havia encontrado o seu lugar. À medida que a noite se aprofundava, as lanternas continuavam a arder com a mesma luz. Glófen recolhia-se mais uma vez em seu silêncio, e dentro do vale, algumas memórias agora existiam no estado de não serem mais carregadas. Eldran continuava a caminhar, pois algumas coisas, quando são pousadas, alcançam o seu lugar mais verdadeiro.